Eu vou te ensinar a manipular os registros e equipamentos da casa de máquina. Assim você mesmo vai conseguir limpar a sua piscina. Em primeiro lugar, é importante a gente ver a piscina para entender qual que é o objetivo de cada um desses equipamentos e registros. Então vem comigo. Essa é uma piscina que vocês podem observar que ela está esverdeada. Então qual que vai ser a função aqui da motobomba e do filtro? A motobomba tem como função circular a água, ele faz a movimentação da água, enquanto que o filtro ele não tem nenhum componente elétrico, ele simplesmente é um tonel cheio de areia que quando a água da motobomba é lançada sobre o filtro, ele é capaz de reter as partículas de sujeira e retornar água limpa, água filtrada para a piscina. Quais são os dispositivos que a gente tem aqui na piscina? Em primeiro lugar, a gente tem o dreno de fundo. Filma pra gente ali, ó. Normalmente ele está no fundo, mas ele pode estar também numa parede ou num degrau, mas sempre na parte funda da piscina. Quando a motobomba ligar lá na casa de máquina, ela vai começar a puxar água por esse dispositivo. Então o registro do dreno de fundo vai ter que estar aberto. Então a água vai passar, provavelmente ela está vindo por alguma curva aqui, e aí ela entra na caixa de máquinas, o registro vai estar aberto, a motobomba vai sugar ele, vai reter as primeiras partículas maiores de sujeira no cesto de pré-filtro, evitando que pedras, folhas, galhos entrem em contato com o rotor, que acabariam danificando o rotor. Então só passa a água ali, claro, com sujeira ainda, mas as sujeiras pequenas. E a partir do rotor, a água passa a ser empurrada. Até o rotor é uma água sugada. Depois do rotor é uma água empurrada, que a gente chama de tubulação de recalque. Então, da tubulação, ela vai primeiro da tubulação da motobomba, que é o filtro, que a gente chama de tubulação intermediária, e no filtro, a manobra tem que estar na posição de filtrar, que é a função do filtro, a manobra principal do filtro, posição de filtrar, que vai direcionar a água de cima para baixo em relação à areia, compactando a areia, fazendo com que a areia funcione como se fosse uma única pedra porosa, em que a água consegue percolar, consegue adentrar essa areia, e os grãos de sujeira vão ficando retidos entre os grãos de areia do filtro, de maneira que quando chega lá no fundo, a água só tem como caminho, já filtrada, entrar em umas pequenas pecinhas como essa aqui, que são chamadas crepinas, ou popular pé de galinha, e ela tem uns veios bem finos, que nem um grão de areia do filtro consegue passar, mas a água consegue. Então a água toda vai adentrar nessas crepinas, são várias, e vão subir por um duto central já filtrado. E ali quando chega na parte, no cabeçote do filtro, o cabeçote vai redirecionar para o que a gente chama de retorno. Então a água vai retornar já filtrada, provavelmente uma tubulação que deve passar nessa região, e se subdivide ali em dois retornos. Normalmente vocês vão ver pelo menos dois retornos, mesmo em piscinas pequenas. Dificilmente vai ter um retorno só. Vai ter uma velocidade dividida ali na hora de retornar para a piscina. Então, a gente tem a água bruta, normalmente, nesse caso aqui suja, né? Mas uma água que vai passar pela filtração, indo pelo dreno de fundo, passa, filtra, no filtro, evidentemente, retorna limpa pelos retornos. Essa é a manobra mais clássica de uma piscina residencial. É comum também que tenha um outro dispositivo que é chamado coadeira, que faz o mesmo trabalho do dreno de fundo, mas com o objetivo de recolher a água superficial, para recolher folhas, insetos, gordura corporal. Então, a coadeira tem a mesma função do dreno de fundo, para fazer essa filtração habitual da piscina. Mas são só esses os dispositivos? Não, tem outros dispositivos também. Esse que está logo abaixo de mim aqui, ó, é chamado dispositivo de aspiração. Esse, enquanto a piscina está pronta para uso, ou no dia a dia da piscina, ele sempre fica com o registro fechado. Por quê? Se a motobomba ligar e esse registro estiver aberto, alguma pessoa pode vir aqui e se encostar com as costas aqui no dispositivo. Se ele tiver com o registro aberto e a bomba ligada, vai tomar um chupão que vai machucar. Ou, até mais grave e muito perigoso, uma pessoa pode vir com a cabeça, e sobretudo se tiver um cabelo comprido, e prender o cabelo no dispositivo e pode até se afogar e morrer. Né? Já existem casos, inclusive,
de pessoas que se afogaram em piscinas de 50 centímetros de profundidade. Não é, a piscina ela não é perigosa simplesmente pela altura, pela profundidade. Piscinas rasas que dão pé podem afogar nessa circunstância. Alguém, principalmente criança, pode estar brincando por ali, ficar com o cabelo preso e ficando com a boca e o nariz para dentro da água, não vai conseguir respirar. E aí é uma questão de acidente grave. Então, dispositivo de aspiração fechado, exceto quando a gente vai aspirar o fundo da piscina. É o único momento em que a gente abre registro de aspiração. E aí como é que funciona? Aí eu já tenho outros vídeos aí, vocês podem procurar no meu canal, que eu explico todo o procedimento de limpar a piscina, uma piscina verde até uma piscina cristalina. E ali a gente vai usar várias vezes o procedimento de aspiração, que consiste no quê? A gente vai botar um cabo, uma ponta com um carrinho aspirador, ligado numa mangueira, conectado nesse dispositivo. Então, como é que funciona? Quando a gente vai fazer a aspiração, a gente fecha o dreno de fundo. Se houver coadeira também, fecha a coadeira, abre o registro de aspiração, de maneira que toda a minha sucção esteja nesse único dispositivo, usando toda a força da motobomba para fazer a aspiração da sujeira que eu vou pressionando com o carrinho e recolhendo essa sujeira no fundo. E aí o procedimento pode ser de aspiração filtrando, no qual a água vai ser sugada lá no carrinho, vai chegar aqui, vai essa água bruta passa pelo cesto de pré-filtro, recolhe as partículas maiores, vai para a manopla do filtro. Se eu tiver em aspiração, em filtrar, a água vai fazer o mesmo procedimento. Vai entrar de baixo para cima na areia, compactando essa areia. A areia limpa chega lá embaixo, só pelo duto central, retorna por ali também já filtrado. Em algumas ocasiões, esse é o procedimento básico de aspiração. Mas, eventualmente, a gente pode aspirar o esgoto. O que significa isso? Significa que a água que eu capturar aqui, ela não vai retornar para a piscina. Ela vai ser esgotada, ela vai ser jogada fora. Então, vai ser um desperdício de água, de certa forma. Então, é um procedimento que a gente evita fazer. Mas, às vezes, ele é necessário. Quando que é necessário fazer a aspiração drenando? Sobretudo, quando a gente tem um tipo de sujeira que é uma sujeira muito fina, que o filtro não é capaz de captar. Lembra que eu falei que a areia do filtro, quando a gente está filtrando, a água passa, a água consegue adentrar entre os mini canais que se formam na areia compactada, enquanto a sujeira vai ficando retida nas partículas de sujeira. Acontece que se a finura da partícula de sujeira for muito pequena, se ela for uma gramatura muito pequena, ela vai conseguir passar junto com a água. Então, a gente vai retornar toda a sujeira que a gente capturar. Por isso, quando é uma sujeira que a gente diz que é uma sujeira de decantação, no meu caso dessa piscina, essa piscina vai precisar ser decantada porque ela está verde. Então vai cair, a água vai ficar cristalina, vai ficar uma sujeira no fundo, e esse tipo de sujeira de decantação é uma sujeira fina que para a gente remover ela da piscina vai ter que ser aspirada drenando, certo? E como que é a aspiração drenando? Aqui é a mesma coisa. Registro de aspiração fechado, demais registros de sucção, dreno de fundo e coadeira. Desculpa, registro de aspiração aberto. Demais registros de sucção, ralo de fundo e coadeira fechados. De forma com que quando eu ligar a minha motobomba, toda a potência esteja na ponta do carrinho. Recolhendo essa sujeira bem fina, passando pelo centro de pré-filtro, sendo empurrado pela motobomba em direção à manopla do filtro, e a manopla do filtro na posição de drenar, que não vai passar na areia, ele vai jogar água direto para fora. Ela não vai passar em sentido nenhum. Ela simplesmente vai chegar no cabeçote e dirigir para o esgoto, eliminando toda essa sujeira. Quando nós estamos fazendo, portanto, uma aspiração drenando, nós temos que ser relativamente rápidos, porque se a gente demorar muito nesse processo, vai acabar perdendo muita água. Mas também não pode ser rápido demais, porque senão levanta sujeira. Então tem uma velocidade certa para fazer essa operação. Na verdade, todas as operações de aspiração têm que ter uma velocidade controlada, mas em especial o cuidado com a aspiração drenando, porque é aí onde tem desperdício de água. Na aspiração filtrando, se eu deixar aspirando e der uma volta para fazer qualquer coisa, eu não vou estar desperdiçando água, porque toda a água que está sendo captada está retornando filtrada por lá. O que mais? Aqui a gente também tem outros dispositivos. Por exemplo, ali tem uma cascata. A cascata nada mais é do que um retorno. A única diferença é que ela volta por cima, então dá um efeito, um barulho, agrada as crianças para brincar,
mas ela é um retorno tanto quanto os retornos que estão ali embaixo. Para quem gosta, que é uma cascata forte, quando a gente está retornando, a gente fecha o registro de retorno e deixa só a cascata aberta. Com a bomba ligada, ele vai ter mais pressão, porque não vai dividir a força de retorno com os retornos propriamente dito. Então, é uma boa dica para quem quer uma potência maior, mais vazão de água pela cascata. Se tanto o retorno quanto a cascata estiverem abertos, vai ter uma divisão de vazão que vai fazer com que a cascata fique meio xoxa, não tenha tanta graça. No mais, essa piscina tem aqui as duas luminárias, que aí não tem tanto interesse para isso que eu estou falando, que é a operação de casa de máquinas. Mas vamos lá para a casa de máquinas agora e vamos ver como é que opera. Aqui, em primeiro lugar, o que a gente visualiza? A gente tem que localizar a motobomba e o filtro. E a motobomba está aqui, ó. Como é que eu sei que a motobomba, qual que é a motobomba e qual que é o filtro? Parece brincadeira, mas tem muita gente que confunde motobomba com filtro. Tem gente que diz, meu filtro queimou. Filtro não queima, filtro não tem nada elétrico nele. Então o que pode queimar é a motobomba. A motobomba é ligada na rede elétrica. Observe aqui. O filtro, ele não tem nenhum fio, nada, nenhum componente elétrico. Ele é simplesmente um tonel cheio de areia com uma válvula direcionadora de água. Então a gente localizou a bomba e o filtro. A bomba, a gente fala popularmente bomba, mas o nome correto é motobomba. Por quê? Porque ela mistura bombeamento, que é um movimento hidráulico, que pode ser feito com energia, seja lá qual for a energia, pode ser elétrica, pode ser humana, pode ser movida a cavalo, pode ser movida a várias coisas. Bombeamento em si não envolve nada elétrico. E moto, porque tem um motor, aí sim, um motor elétrico, esse aqui. Tá? A parte de trás da motobomba é onde tem a parte elétrica, onde tem o rebobinamento e tem a movimentação eletromagnética que faz o giro do rotor. Não vou entrar nessa minúcia agora. E a parte frontal é a parte hidráulica. Daqui para cá a água não vem. Aqui, inclusive, existe um selo chamado selo mecânico que impede a água da parte do bombeamento de entrar na parte elétrica, que daria um problema grave. A parte do cesto de pré-filtro está aqui. Aqui tem um cesto que recolhe as partículas de sujeiras maiores que poderiam danificar o rotor da bomba, que fica mais ou menos nessa área aqui. Então, sabendo disso tudo, sabendo que, primeiro, a água passa no cesto de pré-filtro, depois no rotor, depois no filtro, a gente sabe o fluxo de água. O fluxo, então, é de lá para cá. Sabendo o fluxo, a gente sabe que o que está na frente da motobomba é o que a gente chama de sucção. A água sugada pela bomba. E o que passou depois do rotor é a água empurrada, que nós chamamos de recalque. Então aqui já é uma água de recalque. E esse pedaço aqui, antes do filtro, a gente costuma chamar de tubulação intermediária. Aqui tem a manopla do filtro. E é aqui que a gente vai fazer o direcionamento das várias operações que um filtro tem. A operação básica é a que está aqui, filtrar. 90% do tempo o filtro vai estar nessa posição de filtrar, que é o que faz o que a gente quer do filtro, filtrar. Nessa posição, quando a motobomba ligar, vai jogar a água para dentro do tonel de areia, de cima para baixo, compactando a areia, retendo as partículas de sujeira. Chegando lá embaixo, a água vai subir já filtrada pelo duto central. E na posição de filtrar também, quando essa água sobe pelo duto central, ela vai ser direcionada de volta para a piscina, retornando, então retorno de água filtrada. Então a água vai subir pelo duto central já filtrada, chega na manopla e a manopla, em posição de filtrar, vai direcionar para a água, para a piscina, retornando já filtrada. E aqui a água não vai vir para cá. Mesmo assim tem um registro aqui, certo? Esse registro aqui, a gente sabe que é o registro de esgoto, porque está aqui, ó, próximo do visor de retrolavagem. E por que tem esse visor se eu já estou direcionando a água para lá? Ele está aqui como uma garantia, porque a manopla ela não dá uma vedação 100% no direcionamento de água. Então, eventualmente, pode ter um pequeno escape de água que vai gerar prejuízo, vai gerar perda de água. Então, o registro está aqui com uma segurança de que mesmo que tenha um pequeno escape, não vai perder água da piscina, não vai haver desperdício. Então, para lá é retorno. E lá a gente tem vários retornos, assim como a gente tem duas sucções aqui, a gente não sabe o que cada uma delas faz. E agora que eu vou ensinar para vocês como descobrir o que cada registro, qual é a participação de cada registro aqui. O que a gente faz?
Quando a gente chega numa casa de máquinas, a gente vai ligar a motobomba e aí, de preferência, a gente vai buscar abrir todas as sucções e fechar e abrir todos os retornos e fechar o esgoto. O esgoto a gente já identificou fácil, então a gente já sabe, esse aqui tem que ficar fechado. Os outros ali a gente vai deixar aberto e vamos ligar a motobomba para descobrir. Então, as duas sucções, sendo que nessa piscina a gente já sabe que são dreno de fundo e aspiração, porque ela não tem coadeira. Se tivesse coadeira, ia ter um terceiro registro aqui, provavelmente. Esse terceiro registro que tem aqui, numa bitola menor, eu vou deixar para explicar depois, tá? Esse aí é um aquecimento que tem nessa piscina. Mas vamos deixar para explicar depois. Ele está aqui e aqui, tá? Ele entra no aquecimento aqui e retorna por aqui. Depois a gente explica melhor. Então as duas sucções já estão abertas, mas eu não sei qual que é qual. E os retornos, eu vou abrir os três. Perfeito. Filtrar, vou ligar a motobomba. O barulho da bomba está bom, não está funcionando adequadamente. Agora a gente precisa descobrir qual registro é qual. Como é que a gente faz? Eu estou com as duas sucções abertas. Eu vou fechar uma delas vagarosamente. Agora, só uma está aberta. E a gente vai lá para a piscina para descobrir qual que está sugando água. Como o dreno de fundo fica lá embaixo e eu não vou mergulhar para ver isso, a gente vai começar olhando aqui, ó, pelo dispositivo de aspiração. Eu boto 2 dedos, eu boto 2 dedos, eu não boto a mão inteira, porque se estiver sugando por aqui, eu vou tomar um chupão na minha mão. Então, eu vou só com 2 dedos, vagarosamente, e eu já senti aqui, ó, que está sugando o meu dedo. Então, o registro que está aberto, eu já sei que é o dispositivo de aspiração, registro de aspiração. Por consequência, como eu só tenho 2 e o outro está fechado, eu sei que o que está fechado é o dreno de fundo. Então, por eliminação, a gente já descobriu as duas sucções. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os retornos. Observe que a gente está, como está com os 3 retornos abertos, a gente está retornando ao mesmo tempo a água do retorno, propriamente dito, e da cascata. E a cascata, conforme eu falei antes, está bem xoxa, porque a gente está competindo a força com o retorno propriamente dito. Então, vem cá comigo. Pode vir por aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora nos retornos. Eu vou fechar 2 deles e vou ficar só com um aberto para ver qual que é qual. Primeiro eu vou fechar um só. Fechei. Olha lá. Quando eu fechei aqui, já fechou a cascata. Indicando que esse registro que eu fechei é a cascata. Quer ver? Eu vou inclusive abrir ele de novo e fechar os outros 2. Olha o que aconteceu. Agora a força na cascata está bem maior. Por quê? Porque eu estou direcionando toda a potência da bomba para retornar na cascata. Olha como o véu dela ficou mais bonito e mais potente. Agora vamos abrir esse aqui, que é o retorno propriamente dito, e fechar a cascata. Olha o que aconteceu agora. A cascata fechou de todo e a força nos retornos ficou bem mais forte também, porque a gente está 100% direcionado agora para o retorno. Não há mais uma competição entre as águas ali. Outro detalhe, enquanto eu estou com a bomba ligada, eu sempre tenho que manter um circuito completo. Se eu fizer uma obstrução total da sucção ou total do retorno, eu não vou ter mais esse fluxo de água. E aí a motobomba vai sofrer, porque a motobomba ela funciona bem enquanto ela está girando e a água está passando por ela. Se eu faço uma obstrução, por exemplo, se eu fechar os 3 retornos ou fechar as 2 sucções, a água não vai mais circular. Então a motobomba vai girar, a água não vai mais ir para trás, e aí o que vai acontecer? Eu vou estar girando sempre a mesma água. Como eu estou gerando energia nesse rotor, mas eu não estou ganhando movimento, eu estou dissipando toda essa energia em aquecimento. Então o que acontece? A água começa a aquecer, aquecer, aquecer. Se ficar por algumas horas,
pode vir a aquecer tanto que derrete o cano e solta da motobomba, podendo gerar um prejuízo muito grande. Por quê? Se isso acontecer durante a noite, por exemplo, pode ser que caia o cano ali da motobomba, se desconecte, derreta, e toda a água da piscina, por gravidade, vai cair aqui. E aí, muitos problemas podem ocorrer. Primeiro deles, desperdício de água, porque tu vai ter uma grande perda de água. Segundo, essa água pode se acumular dentro da casa de máquinas, estragando a motobomba e demais componentes elétricos. Terceiro, numa piscina como essa, que é uma piscina de fibra, ela é preparada para ficar sempre com água. Se tu tira a água da piscina, a força do terreno pode fazer com que ela, de certa forma, imploda. Porque com água, a força do terreno e a força da água que está na piscina estão em equilíbrio. Mas se tu tira a água da piscina, a força do terreno força para dentro e pode quebrar as paredes da piscina. Então, é um pequeno erro que pode ter grandes consequências. Então, sempre que eu estou com a motobomba ligada e vou operar registros, eu sempre tenho que me certificar que haja pelo menos um registro na sucção em aberto e um registro no retorno em aberto. Então, todo o fluxo de água da piscina passando pelo sistema e voltando para a piscina, ele tem que estar livre. Eu jamais vou poder fazer isso aqui, ó. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu até vou fazer, mas bem devagarinho, para você observar o barulho que a motobomba começa a fazer se eu começar a fechar esse registro, ó. Ó, ela começa a ficar mais forçada. E eu não vou fazer isso para não estragar a motobomba. Então, eu sempre abro um registro antes de fechar o próximo. Agora, vamos falar daquele aquecimento. Esse registrinho que está aqui, ó, vou desligar a motobomba agora para facilitar para a gente entender melhor. Assim a gente consegue ouvir melhor. Esse registrinho que está aqui, ele é a entrada de um aquecedor que eu estou bem em cima dele aqui agora. Na verdade, eu não estou em cima do aquecedor, estou em cima da motobomba desse aquecedor. Em cima dessa casa tem painéis que recebem a energia solar e aquecem a água que passa por esses painéis. Como é que eu jogo a água lá? Com essa motobomba aqui. Então, quando essa motobomba liga, ela vai sugar por aqui, ó. A gente já sabe que na frente do cesto de pré-filtro é a sucção dessa motobomba. E ela está vindo por esse cano que se conecta com esse cano, tá ligada? Dividindo a sucção com essa motobomba aqui. Então, se eu abrir esse registro e ligar essa motobomba, a água vai ser puxada, nesse caso, pela aspiração, que é o registro que está aberto lá. Né? Então, vai vir por aqui, se esse registro estiver aberto, vai vir por aqui. Aí a motobomba, a água vai passar no cesto de pré-filtro, vai ser recalcada para cá e daqui vai ser direcionado lá para cima. Passando nas placas, se tiver bastante sol vai aquecer e aí vai retornar por aqui e vai cair no retorno da piscina. Então vai se dividir com o retorno da própria piscina. O que é interessante a gente perceber também? O filtro, que é esse bujãozão aqui, todos os dias a gente deve deixar ele na posição de filtrar e a motobomba ligada de 4 a 8 horas por dia, dependendo do movimento da sua piscina. Menos que 4 eu não indico, tá? É bom sempre, pelo menos 4 horas por dia, que a motobomba fique jogando água para a filtração da piscina. Assim você consegue mantê-la muito melhor, com menos produtos químicos e menos trabalho físico na limpeza da piscina. Mas, ao longo de uma semana, essas partículas de sujeira que vão ficando retidas entre os grãos de areia, chega uma hora que elas vão, de certa forma, bloqueando a passagem da própria água. Porque lembra que eu falei no começo? A água vai passando por mini fissuras entre os grãos de areia, e toda vez que uma nova sujeira chega, ela tapa uma fissura dessas. Chega uma hora que não tem mais fissura suficiente nem para a água passar, que é o que a gente chama que é o filtro saturou de sujeira. Antes que isso aconteça, porque nesse caso funciona como se fosse um registro fechado, pode estragar a tua motobomba e gerar vários prejuízos. Então, muito antes que isso aconteça, uma vez por semana, você deve fazer a limpeza do filtro. Com essa limpeza, você vai conseguir eliminar essa sujeira antes que ele fique entupido ou saturado. Isso é muito fácil de fazer. O que a gente faz? A gente vem, manobra
Então, antes que o filtro sature, a gente lava o filtro. É um procedimento muito fácil que a gente deve fazer uma vez por semana. A gente bota aqui na posição de retrolavar. O que conta aqui na manopla é essa posição, tá? Aqui é só onde a gente movimenta. Essa posição é que conta. Então, retrolavar. O que ele vai fazer em retrolavar? Ele vai inverter o sentido do filtro. Então, no filtrar, a gente falou que a água entra por cima, compacta a areia e sobe filtrada. Aqui ele vai inverter tudo. Então, a água vai descer pelo duto central e vai chegar lá embaixo e vai subir. Em vez de compactar essa areia, ele vai revolver os grãos de areia. Então, a areia, em vez de ficar compactada, ela vai fazer esse movimento. Quando ela faz esse movimento, as partículas de sujeira que estão grudadas entre os grãos vão ser liberadas. E como elas têm uma densidade baixa, elas vão embora e aí a manopla, junto com a água, e aí a manopla vai direcionar para o esgoto. Portanto, o registro aqui, nesse caso, fica aberto. E por que a areia não vai embora junto? Porque a areia ela tem uma densidade bem maior. Então, a areia, ainda que ela seja impulsionada pela força da água de baixo para cima, ela vai subir e vai descer. E ela vai ficar fazendo esse movimento porque ela tem maior densidade. Enquanto que o grão fino de areia, de sujeira, vai, com menor densidade, vai embora junto com a água. Por isso explica também por que um filtro, quando a gente troca a areia dele, a gente não bota a areia até o topo. Porque se a gente colocar a areia até o topo, no processo de retrolavagem, essa parte da areia mais superficial, ela vai acabar subindo e ela não tem tempo de descer. Ela vai subir e vai embora junto com a água da retrolavagem. E quando a gente vai botar areia, a gente enche só uns 70% mais ou menos, que é mais ou menos a conta em que o grão sobe e consegue voltar sem ser perdido. Quando a gente está retrolavando, a gente deixa o registro de retrolavagem fechado, aberto, desculpa, porque a água vai para o esgoto. Registro de retrolavagem não, registro de esgoto, né? Aberto, porque a água vai para o esgoto. A água não vai para lá. Mesmo assim, a gente deixa os retornos fechados. Por quê? Porque a gente já explicou que isso aqui pode dar passagem de água, ele não tem um fechamento perfeito. Então, se a gente deixar aberto o registro, pode ser que parte da água da retrolavagem, que é uma água bem suja, acumulada de sujeira, volte para a piscina na forma de sujeira. E é uma coisa que a gente não quer. A gente quer que a sujeira vá toda embora. Então, é isso que a gente faz. Retrolavagem, sucção aberto para a água entrar, de preferência lá o dreno de fundo. Vem para cá, chega aqui, direciona, joga água no sentido inverso, a água vai subir, vai de baixo para cima, revolver a sujeira e jogar água para o esgoto. Esgoto aberto, não vai para o retorno, retornos fechados. Depois de feita a retrolavagem, a areia está toda revolvida e por mais tempo que tu lave o filtro, sempre fica uma sopinha de sujeira ali. Se eu botar direto para filtrar e ligar a motobomba, abrir o registro de retorno e fechar o esgoto, toda essa sopa de sujeira vai formar tipo uma bola, uma pequena nuvem de sujeira que vai entrar na piscina. Rapidamente vai se dissolver e vai parar. Mas é uma sujeira que entrou na piscina que a gente não queria. Por isso, a gente tem o procedimento de pré-filtrar. O pré-filtrar vai fazer a mesma coisa que o filtrar, no sentido de que vai jogar a água de cima para baixo, recompactando a areia, tirando aquela sopa de sujeira que vai subir pelo duto central, mas em vez de voltar para a piscina pelo retorno, como é o filtrar, ele vai direcionar, a manopla vai direcionar para o esgoto. Então, nos filtros lusitanos, né, nos filtros portugueses, o nome dessa operação de pré-filtrar é filtrar ao esgoto. Claro, porque ele faz a mesma operação de filtrar, mas não retornando para a piscina, retornando para o esgoto, de forma com que não vá essa nuvem de sujeira de volta para a piscina. Esse é um procedimento rápido, ali uns 15 segundos, 20 segundos, depende do tamanho do filtro, claro, mas é um procedimento rápido, só para tirar essa bola de sujeira e recompactar. Depois disso a gente pode voltar para um filtrar, e aí dreno de fundo aberto, aspiração fechado, posição de manopla em filtrar, retorno. Nesse caso aqui eu deixaria o retorno propriamente dito aberto e os demais fechado, né, cascata fechado, esgoto fechado. Essa é a posição em que a piscina vai ficar filtrando, que ela pode ficar por horas e horas fazendo um trabalho para a gente de manutenção da piscina. Se tu quer ver um pouco mais da prática da limpeza da piscina, procura no meu canal, que eu tenho alguns vídeos que eu faço o tratamento do início ao fim, passo a passo, de piscinas verdes ficando cristalina. Tem vários vídeos assim lá. E aí tu pode ver eu fazendo essa operação de retrolavagem, entendendo como é que é na prática. Valeu, um grande abraço!